Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a seleção do Uruguai aqui nessa série de vídeos, já falando do grupo H, né, reta final dessa série de vídeos aqui sobre as seleções da Copa do Mundo. O Uruguai teve uma mudança relevante perto da Copa do Mundo, na reta final das eliminatórias sul-americanas. O fim da era Oscar Tabares, depois de tantos anos, de um trabalho indiscutivelmente de muito sucesso, que recolocou o Uruguai como um protagonista, como uma seleção forte dentro do futebol mundial, em especial pelo que fez na Copa do Mundo de 2010, mas também em competições sul-americanas, Copa América, por exemplo, mas indo a Copas com mais frequência, já que o Uruguai não estava nesse posto se a gente voltar aí 2 décadas no tempo. Então foi muito relevante o que ele fez, mas também era muito nítido que o time já não estava rendendo. E se a gente pegar para falar sobre o início do trabalho do Diego Alonso, que assume depois de... Ele assume depois do Uruguai perder 4 jogos seguidos, e ele assume vencendo 4 jogos seguidos. Então ele consegue uma reviravolta muito relevante na seleção do Uruguai, assumindo muito perto da Copa do Mundo, há um ano da Copa, em dezembro de 2022. Então foi... tudo, por exemplo, de 2021, né, para a Copa e no final de 2022. Então foi tudo muito perto do fim do ciclo, essa mudança de comando. Até por isso impacta, claro, em algumas das escolhas aqui para a gente falar sobre os nomes, para a gente falar sobre as possibilidades, para a gente falar sobre o universo de variações possíveis. É um ciclo mais curto. Mas a gente não pode ignorar também o que já acontecia antes da Copa de 2018, que era um fenômeno de uma mudança do número de opções e da característica das opções de centro do campo do Uruguai. Eu lembro de bater muito nessa tecla no pré-Copa de 2018 até, falando sobre como o Uruguai passava por uma transformação no perfil dos seus volantes. E aquilo ali ditava uma mudança que poderia impactar na forma do Uruguai jogar. Os meio-campistas do Uruguai da era anterior, da geração anterior, eram meio-campistas muito mais marcados pela raça, pela disposição, pela vontade, pela vitalidade, pela agressividade, por serem aqueles marcadores, mordedores de centro do campo, né? E vinha ali claramente uma transição para meio-campistas mais técnicos, meio-campistas que poderiam dar uma outra característica a essa faixa do campo. Na época da Copa passada, até o Torreira estava numa fase melhor, mas já tinha Valverde, Bentancur surgindo como opções para essa faixa do campo também, Vecino. Então, assim, jogadores diferentes dos jogadores da geração anterior, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai comparar com Diego Pérez, Arévalo Rios, né, para citar algum, Gargano, jogadores que fizeram parte aí da década anterior de seleção uruguaia, entre outros meio-campistas. Então essa mudança era relevante, mas na minha visão, o Uruguai, quando chega à Copa de 2018, chega meio que numa crise de identidade. Tá, eu tenho os novos jogadores mais jovens que são mais técnicos, não tem aquela pegada que marcava o meio-campo da geração anterior, mas e agora? Eu acredito no quê? Eu confio no quê? Eu opto pelo quê? E na minha visão, acabou que o Uruguai ficou no meio do caminho. Acabou não tendo nem a cara nova e nem sucesso na cara anterior em relação à formação do time, nessa mudança da maneira do time jogar. E agora, anos depois, esses jogadores já se consolidaram muito mais, especialmente o Valverde, que chega à Copa do Mundo como um dos melhores meio-campistas do futebol europeu na temporada e que está em andamento. Então o Valverde é um protagonista do Real Madrid e é um jogador que cresceu muito, inclusive, na participação em gols, que é algo extremamente importante. Aliás, por falar em gols, né, é uma outra transição que acontece para a seleção uruguaia para essa Copa, né? É pensar que a era de Suárez e Cavani está chegando ao fim e que nenhum deles chega à Copa do Mundo como um dos melhores atacantes do futebol mundial e que talvez o atacante, talvez não, certamente, o atacante uruguaio que mostrou maior capacidade no cenário europeu de mais alto nível nesse último ano e meio foi o Darwin Núñez. Então, o Uruguai passa agora por um outro tipo de transformação, essa transformação é no ataque. Mas vamos para o campinho, porque eu vou falar um pouco sobre as variações também na forma do time jogar, as possibilidades. Eu estou começando aqui num 4-1-4-1, que claro, muita gente pode olhar e falar, mas cadê o Arrascaeta? Vou falar um pouco mais sobre ele, sobre as variações, as possibilidades. É bom lembrar que ele não esteve nas últimas semanas, nos últimos meses de Flamengo, na melhor condição física, né, lutando aí com uma lesão. Então vamos ver de que forma ele vai chegar à Copa do Mundo. Ele é sim uma possibilidade de ser o meia armador mais criativo da seleção do Uruguai e que muda a cara da seleção do Uruguai jogar. Eu tô colocando aqui esse 4-1-4-1, já vou explicar os motivos dessa opção também, mas acho que o Uruguai vai à Copa do Mundo com pelo menos 3 opções muito viáveis, muito plausíveis, que eu vou mostrar aqui. Mas para ir posição por posição, como sempre faço aqui nessa série. O Rocher ganhou a posição do Muslera no gol, né? O Muslera goleiro de vários ciclos, ele se machucou, o Rocher ganhou oportunidade, acabou ganhando a posição e muito provavelmente chega à Copa do Mundo como esse titular. A linha de defesa já tem problemas mais graves, né? Se a gente for lembrar do Araújo, que é o principal defensor do Uruguai atualmente, ele chegaria à Copa do Mundo como melhor opção para a zaga e melhor opção para a lateral. No fim das contas, ele não chega à Copa do Mundo, ele até foi inscrito
entre os 55, muito mais na expectativa de que ele pudesse se recuperar talvez, mas depois veio a confirmação de que a lesão dele tinha sido grave. Tô gravando o vídeo antes da divulgação da lista oficial, como eu sempre falo nos vídeos aqui, mas no caso dele dá pra dizer que ele tá fora da Copa. Um outro problema da linha de defesa é o Godin, que passou aí por uma segunda metade de ciclo pra Copa do Mundo muito ruim, né, desastrosa. Desde a reta final dele no futebol italiano, também a passagem dele pelo futebol brasileiro no Atlético Mineiro. Então assim, o Godin não vem numa sequência com regularidade, com minutagem, com nível minimamente satisfatório e fisicamente confiável há algum tempo. O que me faz tirá-lo dessa lista aqui, pelo menos do campinho. Pode até ser que ele seja incluído na lista final, né? Mas enfim, vamos esperar para ver. Mas não me parece que para ser um titular pelo estágio atual dele, embora tenha sido um jogador extremamente importante na história do Uruguai das últimas 2 décadas. Quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. Então, olhando para essa linha de defesa, a disputa na lateral direita tende a ser entre o Damian Soares e o Varela. O Varela jogou muito pouco depois que veio para o futebol brasileiro atuar no Flamengo, acabou virando meio que uma terceira opção da lateral direita. Então mesmo no time B do Flamengo, o time usado no Brasileirão, ele não vinha tendo muita oportunidade. O Damian Soares já mais testado na própria seleção, se a gente pensar no ciclo com o Diego Alonso, mas também de muitos anos de futebol espanhol. Um lateral extremamente competitivo, agressivo, que às vezes exagera na dose, é verdade, mas que eu acho que tende a iniciar a Copa como titular da lateral direita. E aí a zaga, né? Giménez, também longe de estar no melhor momento da carreira, também passou por lesões recentemente, mas tende a ser um pilar da defesa se estiver bem fisicamente para jogar ao lado provavelmente do Coates. O Uruguai, o próprio Coates também estava machucado na última data FIFA, então o Uruguai teve que testar. O Cáceres é uma opção, o Rogel é uma outra opção, que saiu do Estudiantes para jogar no futebol alemão, forte no jogo aéreo, inclusive na bola parada ofensiva, chegou a ter oportunidade na data FIFA de setembro. São opções para a zaga, mas eu parto do princípio de que teoricamente a zaga titular vai ter Giménez e Coates. E na lateral esquerda, o Matias Oliveira, muito provavelmente como o titular da posição. Indo para o meio campo, aí a gente começa a mexer um pouco mais nesse tabuleiro das opções, das variações táticas. Já que eu estou estabelecendo um 4-1-4-1 aqui, em primeiro lugar, é inevitável falar que nesse 4-1-4-1 o Darwin Núñez é o meia pela esquerda, é o ponta. Ele vai virar um segundo atacante, mas ele vai ter essa responsabilidade de recomposição por uma das pontas para fechar uma segunda linha com 4. Nesse caso eu tô colocando o Vecino como um primeiro volante, e aí dentro daquele discurso que eu usei no início do vídeo. Hoje o Uruguai tem mais opções para essa faixa do campo. E talvez esse até seja um ponto para utilizar esse 4-1-4-1 que permita o Uruguai utilizar 3 meio-campistas. Isso dá mais liberdade para Bentancur e para Valverde, que são titulares absolutos desse centro do campo. Então isso permite que o Valverde possa cobrir uma área maior do campo, atacando e defendendo, para usar a agressividade dele para arrancar, chegar, finalizar de fora da área, como ele se transformou em um grande batedor de fora da área nesses últimos meses, mas também para ter mais liberdade para pressionar, não tendo que compor necessariamente uma segunda linha de 4, sendo um 4-4-2, que eu vou mostrar essa variação já já. Então acho que a presença do Vecino dá mais liberdade e deixa mais confortável a presença do Valverde no centro do campo. Claro que o Uruguai pode usar outros nomes, Torreira é uma opção, o Gart é outra opção, destaque inclusive na Champions em recuperações de bola, em desarmes, em interceptações, é uma outra opção de um jogador que chega num bom momento para a Copa do Mundo. Então o Uruguai tem opções para encorpar o meio nesse 4-1-4-1, pensando nesse trio de meio-campistas, que tende a ter 2 jogadores como titulares absolutos, o Vecino provavelmente como esse primeiro volante titular, caso esse seja o desenho. E pelo lado direito está uma aposta muito importante do Diego Alonso, que foi o Pellistri. O Pellistri de pouca minutagem, pouca experiência no âmbito de clubes, desde que foi para o futebol europeu, mas que quando o Diego Alonso assume a seleção do Uruguai, ele aposta, e é claramente uma aposta dele mesmo. Apostar no Pellistri para ser esse ponta pelo lado direito, para ser o cara da velocidade, das arrancadas, do drible, da jogada individual, da iniciativa de algo diferente. E como o primeiro retorno do Pellistri foi muito positivo para a seleção uruguaia, e aí eu tô falando do início de 2022, acho que ali ele ganhou pontos que podem fazer com que ele chegue à Copa do Mundo como titular. É claro que não tem uma garantia em relação a ele ser um jogador pronto, ele ser um jogador preparado, testado, experimentado para chegar à Copa como um titular absoluto da seleção. Mas me parece que num primeiro desenho, num primeiro esboço de seleção uruguaia com o Diego Alonso, a gente pode sim colocar o Pellistri como esse titular da ponta direita, como o cara das arrancadas, da tentativa de lances individuais, partindo do lado do campo. Vou falar já já sobre outras alternativas, tem o Nico de la Cruz, por exemplo, pode ser um jogador para mudar um pouco essa característica, mas para ter ainda um cara capaz de explorar o lado do campo, entre outros jogadores também. Não vou nem
citar tantos, porque a lista do Uruguai me parece até uma lista mais aberta em relação aos 26, e como eu tô gravando antes da lista oficial, até para não ficar citando nomes que podem acabar fora da própria lista final. E no comando do ataque, a disputa passa a ser entre Soares e Cavani, né? Se a gente pensar nesse 4-1-4-1, você já acaba encaixando o Darwin Núñez para ser esse ponta pelo lado esquerdo e deixa uma vaga apenas para Soares ou Cavani. Vai depender, claro, do estágio físico de cada um deles. Os dois já estão distantes do melhor nível na carreira, isso é evidente, mas são duas referências históricas da seleção que juntos já renderam muito bem para a seleção também. Então não descarto a possibilidade dos dois atuarem juntos em dado momento da Copa do Mundo, em determinados cenários, em circunstâncias de jogo também. Mas é bom lembrar também da situação física do Cavani, com lesões aí nos meses anteriores à Copa do Mundo. Então, como ele vai chegar à Copa do Mundo? Me parece que o Soares tende a largar a Copa à frente do Cavani nessa disputa, mas nada impede que os dois troquem posições ou até que joguem juntos. E aí, para falar um pouco dessa estrutura, né? Já que eu tô colocando um 4-1-4-1 como um plano inicial aqui. O que acontece nessa estrutura? Naturalmente o Darwin Núñez vai centralizar como um segundo atacante, um cara que vai partir da ponta para encorpar o meio, para atacar em diagonal, para chegar com força que ele tem, né? Essa força para trombada, para o choque físico, para essas arrancadas, o tiro mais curto, mas para essa explosão física, a potência que ele tem para usar o lado do campo para dentro. Então pode ser uma alternativa até para receber bolas mais longas, muitas vezes para aproveitar uma eventual discrepância, uma disparidade física, já que é um ponta que não tem esse perfil do ponta, se a gente for olhar fisicamente falando, então você pode enfrentar um lateral mais frágil fisicamente e tirar vantagem num lançamento mais longo, numa primeira bola lançada para ele sustentar, ganhar e usar o corpo em cima do lateral. Mas claro, buscando a área, buscando a referência, buscando a aproximação com o centroavante, seja ele o Soares ou o Cavani. Isso naturalmente já faz com que o lateral esquerdo, Matias Oliveira, ganhe uma responsabilidade ofensiva um pouco maior, de atacar esse corredor. O que pelo outro lado não é tão necessário para o Damian Soares, porque pelo lado direito, você tem um Pellistri jogando como ponta. Então o Pellistri já é esse cara que pode partir do lado para dentro, mas pode buscar a ponta também, explorando jogadas individuais. No centro do campo, o Vecino tende a ser o cara do primeiro passe à frente da dupla de defesa. Isso até libera, como eu falei antes, dá uma liberdade maior para Bentancur e para Valverde, que são meio-campistas de características diferentes. Mas o Bentancur pode participar um pouco mais próximo do Vecino num primeiro passe, muitas vezes até abrindo pelo lado esquerdo para liberar o Matias Oliveira para ocupar o corredor. Então o Bentancur vira um meio-campista à esquerda para gerar uma opção de um passe para o Vecino, enquanto o Valverde já vai ter muito mais liberdade para ser um meio-campista muito mais completo, até pelo protagonismo dele no Real Madrid, já que ele tem deixado de ser um coadjuvante de luxo e tem virado um cara que faz a diferença com frequência. Na seleção do Uruguai ele também tende a ser um cara com esse peso, com essa responsabilidade. Então ele pode ser um cara acionado numa saída de bola, mas um cara que pode ganhar metros conduzindo, arrancando, puxando contra-ataque, superando marcadores pela potência física que tem nas arrancadas, batendo de fora da área, atacando a entrada da área, atacando o corredor ou por dentro. É um jogador que ocupa uma faixa muito grande do campo, né? Então ter essa liberdade pro Valverde me parece algo muito interessante, com e sem a bola, porque ao falar sobre o trabalho sem bola, a gente precisa naturalmente falar sobre esse papel dos dois meio-campistas à frente do Vecino, que ganham uma importância muito grande em ocupação de espaços, especialmente o Valverde, que tem um fôlego tremendo e uma capacidade tremenda para ocupar esse espaço, lado a lado com o Bentancur. E tem, claro, o lado que é o lado do sacrifício pro Darwin Núñez, né? Ao jogar como um ponta pela esquerda, que vai centralizar para virar um centroavante, ele vai precisar se dedicar muito no momento sem a bola para fechar esse corredor, não deixar o corredor completamente aberto para não sobrecarregar lá atrás no Matias Oliveira. Então, acaba que o Darwin Núñez tem um desgaste, tem uma entrega que é muito necessária para encorpar esse 4-1-4-1 do Uruguai no momento sem bola. E aí vamos para as variações então, né? Quais são as variações possíveis? Uma delas é pensar no Uruguai indo para um 4-4-2. A formação talvez mais técnica e ofensiva do Uruguai, inserindo aí o Arrascaeta e tirando o Vecino. Também é um desenho que já foi utilizado pelo Diego Alonso na seleção do Uruguai. Dá para ter uma segunda linha com 4, e aí o Darwin Núñez vai formar a dupla de ataque com Soares, com Cavani ali na frente, e você passa a ter o De Arrascaeta fazendo um meia pela esquerda, que naturalmente ganha muito mais liberdade para circular por dentro para ser um armador. Enquanto do lado direito, o Pellistri continua sendo esse cara mais agudo, de velocidade, de arrancada, de lance individual pelo corredor, pelo lado do campo. Qual que é o impacto disso? Você tira um meio-campista, você tira um jogador dessa faixa central. Você aumenta a responsabilidade de posicionamento para Bentancur e para Valverde. E qual é o ponto que pode ser negativo disso?
Primeiro, você acaba provavelmente relacionando muito mais o Bentancur a esse papel do primeiro passador numa saída de bola, que pra mim nunca foi a principal virtude do Bentancur, inclusive em parte do ciclo, ainda na Juventus, quando o Pjanic começa a perder espaço, o Bentancur começa a ser muito mais utilizado como esse primeiro volante da distribuição. Pra mim não é o melhor perfil pra ele. Ele é muito mais um meio-campista que complementa esse cara de uma distribuição, podendo ocupar uma faixa do campo, podendo ser mais agressivo, do que exatamente um cara para participar direcionando a saída de bola. Ou ele ou o Valverde, que também passa a ter esse papel de voltar, de participar mais da saída de bola. Além do que, numa dupla de volantes, sem um primeiro volante atrás, você tem que ter muito mais cuidado na hora de subir para pressionar, de saltar para pressionar, de tentar dar o bote, de tentar ser agressivo no momento sem a bola. Porque nesse 4-4-2, se você se desprende, um Valverde, por exemplo, para iniciar essa marcação mais adiantada, o espaço que pode surgir entre as linhas pode ser fatal, porque aí você não tem nenhum volante fazendo essa cobertura dos espaços. Então esse é um cenário de um 4-4-2 que é possível que deixe o time com um armador com uma qualidade técnica como o Arrascaeta tem, que vai flutuar muito mais por dentro para virar esse meia armador. Uma outra tentativa de tentar achar um equilíbrio e que pode ser muito viável, especialmente se o Pellistri não corresponder às expectativas do Diego Alonso de ser esse cara, a aposta dele para ser um cara da individualidade, das arrancadas, do jogo pelo lado do campo, pensando num outro desenho que também já foi utilizado, que também é possível, tirar o Valverde da dupla de volantes, colocar o Valverde para fechar uma segunda linha de 4 pelo lado e manter um outro meio-campista. Pode ser o Vecino, pode ser o Torreira, pode ser o Ugarte, enfim. Mas colocando o Vecino que nessa hierarquia aparece à frente, na chegada à Copa do Mundo. Aí você volta a ter um Vecino capaz de participar da saída de bola como primeiro passador, você volta a dar ao Bentancur essa liberdade para ser um segundo meio-campista e você não deixa de encorpar o meio porque o Valverde ocupa uma área tão grande do campo que ele pode ser um meia que vai atacar o corredor, vai puxar contra-ataque, vai atacar por dentro e vai ser um terceiro meio-campista no momento em que for necessário. Isso dá, inclusive, a opção da variação para encaixar o Arrascaeta da forma que ele mais vai se sentir livre, à vontade, que é variando para um eventual losango até. Se a gente pensar que nesse desenho o meia pela direita é muito mais meio-campista, o meia pela esquerda é muito mais meia armador, e que da dupla de volantes o Vecino pode ficar mais confortável baixando para fazer uma saída de bola, é natural que o desenho varie de uma segunda linha com 4 para praticamente um losango que vai ter o Arrascaeta flutuando atrás da dupla de ataque, o Vecino iniciando a saída, Bentancur ajudando como um segundo volante e o Valverde com bastante liberdade. Então é um desenho possível também dentro de variações que o Uruguai tem. Como eu falei antes, é claro que isso pode variar com os nomes, já citei diferentes meio-campistas, já falei do Nico de la Cruz, que é uma opção também para fazer esse papel do meio aberto, mas que também pode fazer parte como um meio-campista por dentro, eventualmente, dependendo do desenho, da variação, e fica essa dúvida em relação à utilização do ataque. Qual vai ser o estágio físico do Suárez, do Cavani? O Darwin Núñez vai render como um ponta ou vai precisar ser utilizado como um segundo atacante? Qual vai ser o desempenho dele na Copa do Mundo, chegando com esse protagonismo também de um jogador que protagonizou uma transferência cara, saindo do Benfica para jogar no Liverpool e que hoje está num grande clube da Europa, algo que Suárez e Cavani já não conseguem mais em relação a disputa de Champions, disputa de títulos e tudo mais. Enfim, é um Uruguai com um trabalho ainda recente, que teve uma mudança de treinador basicamente há um ano da Copa do Mundo e que chega com essas possibilidades de variações na forma da equipe jogar. O espaço está aberto, um abraço, até a próxima.